Ricardo Augusto Calheiros de Miranda. Lúcio de Souza. Aula 1. Introdução à climatologia. Climatologia geográfica. 8. Meta da aula: apresentar as bases conceituais em climatologia para aplicação na geografia. Objetivos: esperamos que, ao final desta aula, você seja capaz de 1. Reconhecer a evolução da ciência atmosférica. 2. Reconhecer a climatologia como um ramo da meteorologia. 3. Diferenciar tempo e clima. 4. Identificar elementos e fatores climáticos. 5. Reconhecer escalas espaciais do clima. Aula 1. Introdução à climatologia. 9. Introdução. Vivemos em uma época em que o conhecimento do clima de uma região ou local está diretamente associado ao bem-estar da sociedade, à geração de recursos e à preservação do meio ambiente. Ou seja, nada escapa à influência do tempo atmosférico. Assim sendo, ter ou não conhecimento sobre os processos físicos que ocorrem na atmosfera terrestre, saber ou não usufruí-los, pode determinar os melhores critérios de atuação sobre o meio para dar uma resposta às demandas de benefícios que faz o homem, na base de sua capacidade de transformar ecossistemas. Por essa e outras razões, frequentemente ouvimos, lemos ou assistimos nos noticiários diários da TV matérias vinculadas sobre o aquecimento global e sua influência sobre o futuro climático da Terra. Ou seja, quase 70% dos textos publicados em jornais do mundo sobre o assunto, no período de 2005 ou 2007, referiam-se a matérias que tratam do aquecimento global do planeta, causado por fontes antropogênicas, emissões de gases produzidos pelas indústrias, refinarias, veículos automotores, etc. Em termos objetivos, as projeções obtidas por modelos de simulação climática prevêem um aumento da temperatura média do planeta entre 1,4 graus Celsius a 5,8 graus Celsius até o final do século XX. As consequências desastrosas incluem, em geral, um clima mais quente e mais úmido, com mais enchentes em algumas áreas e secas crônicas em outras. O aquecimento dos mares provocará um aumento do nível dos oceanos e a consequente inundação de certas áreas litorâneas e a redução de certas geleiras. A umidade e o calor provocarão um aumento do número de insetos com o correlato aumento de algumas doenças por eles transmitidas, como malária, dengue e leptospirose. Como se isto não bastasse, haveria um decréscimo da água disponível e, por outro lado, maior risco de enchentes em determinados locais. Como resultado, as partes mais pobres do globo serão as mais vulneráveis, pela sua escassa capacidade de adaptação. Fontes antropogênicas: efeitos causados por resíduos químicos ou biológicos, produzidos por atividades humanas. As duas principais fontes antropogênicas são a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento de regiões tropicais, como a Amazônia. A queima de
combustíveis fósseis, gás natural, carvão mineral. Especialmente, petróleo, ocorre principalmente pelo setor de produção de energia, termoelétricas, industrial e de transporte, automóveis, ônibus, aviões, etc. Climatologia geográfica. 10. Essa é uma pequena descrição do que ocorrerá com a vida futura na Terra, se esses cenários se confirmarem. No entanto, para que você possa entender sobre a dinâmica do clima no planeta Terra, é necessário que sejam apresentadas nesta aula as bases conceituais da climatologia, para que você possa aplicar na geografia. Você pode não saber, mas a vida de todos os seres vivos é controlada pelo clima da Terra. Assim vamos iniciar nossa primeira aula. O conhecimento climático. Desde épocas remotas, o homem tem observado e procurado desvendar o comportamento das intempéries naturais, ora com curiosidade, ora com receio, ora para se planejar. Para isso, foi necessário que os nossos ancestrais gradativamente superassem a condição de meros observadores das intempéries naturais para atingirem um estágio de conhecimento tal, em que foi possível apresentar explicações compatíveis com os fenômenos atmosféricos por eles observados. Assim deixou-se de atribuir, aos deuses ou às entidades mitológicas a eles associadas, as causas quanto à espacialidade e a temporalidade da presença de chuvas, ventos, trovões e períodos de secas, etc. Ou seja, o conhecimento humano foi capaz de explicar a importância de se investigar os elementos do ar, por exemplo. Dessa forma, surgia a necessidade de se registrar as condições que caracterizam o estado atmosférico para que a dissociação entre a questão abstrata e a condição física da atmosfera pudesse ser assim identificada. Assim sendo, coube aos gregos, século VI, e as suas navegações pelo mar Mediterrâneo fazer os primeiros registros do comportamento diferenciado das características climáticas prevalecentes em cada local ou região. Com isto, foi possível descrever um conjunto de condições meteorológicas predominantes, que, no decurso de um intervalo de tempo curto e na sua sucessão natural, permitiu ao homem identificar a identidade climática característica desses locais ou regiões. Estado atmosférico. Conjunto de condições atmosféricas prevalecentes num determinado lugar, num curto período de tempo, ou seja, num único dia, ele pode variar bastante. Amanhece com sol e calor, depois fica nublado e, à noite, chove e faz frio. Aula 1 Introdução à Climatologia. 11. Povos antigos, egípcios, chineses, gregos e romanos, por exemplo, já faziam referência ao tempo meteorológico com base nas informações dos astros. Ou seja, por meio do movimento do Sol, das estrelas e dos planetas, os antigos egípcios eram capazes de prever as estações e as cheias do rio Nilo, tão importante para sua sobrevivência.
Da mesma forma que os curdos foram capazes de, no século IX, correlacionar efeitos do clima na agricultura. Até que, Aristóteles em 340 a.C., ao escrever o tratado sobre filosofia natural meteorológica, falava à sua maneira filosófica e especulativa sobre o tempo, o clima, sobre astronomia, geografia e química. Para ele, tudo de origem celeste, nuvens, chuvas, neve, granizo, trovões etc., era denominado de meteoros, daí o nome meteorologia. Assim suas ideias e conceitos permaneceram por mais de 2000 anos. De fato, o surgimento da meteorologia como uma ciência natural genuína não aconteceu até a invenção dos primeiros instrumentos meteorológicos na Idade Média, período em que a cultura clássica é resgatada notadamente através da invenção dos primeiros instrumentos meteorológicos, o que permitiu que as observações passassem de contemplativas e qualitativas a instrumentais e quantitativas. A primeira dessas invenções foi o higrômetro, muito embora os filósofos gregos parecessem entender os fundamentos de como a água circulava entre a superfície e a atmosfera até mesmo sem instrumentos. Foi a necessidade de se conhecer como a água em seu estado de vapor se movimentava para a atmosfera que conduziu o matemático alemão Nicolas de Sieussey, em 1450, à invenção do higrômetro. Logo após, surgiu o catavento de Leonardo da Vinci, que grosseiramente media a intensidade e a direção dos ventos. Depois, Galileu, 1593, inventou o termômetro. Atribui-se a Evangelista Torricelli, discípulo de Galileu, a invenção do barômetro. Em 1643. Sendo que ao longo do século XVII, Fahrenheit, 1714, constrói o primeiro termômetro de mercúrio, que foi o primeiro equipamento meteorológico a conter uma escala fidedigna para Idade Média. Conjunto de transformações culturais, políticas, sociais e econômicas, ocorridas nos povos da Europa Ocidental. Nessa época, ocorreram eventos de grande repercussão. A renovação da vida urbana, após um longo período de vida rural, girando em torno dos castelos e mosteiros, o movimento das cruzadas, a restauração do comércio, a emergência de um novo grupo social, os burgueses. Sobretudo, o renascimento cultural, com um forte matiz científico-filosófico, que preparou o caminho para o renascimento italiano, eminentemente literário e artístico. Climatologia geográfica. 12. Monitorar temperaturas baixas, congelamento da água a 32 graus Fahrenheit. E altas, ebulição da água a 212 graus Fahrenheit. Coube ao astrônomo sueco, Anders Celsius, 1742, propor uma escala centesimal para os termômetros, mais fácil de usar para trabalhos científicos. Celsius definiu como ponto de congelamento
Da água a graduação 100, 100, e como ponto de ebulição, a graduação 0, 0. O inverso desta escala, 0 graus Celsius igual congelamento. 100 graus Celsius igual ebulição, é adotada atualmente. Em 1862, Lord Kelvin, matemático escocês e físico, redefiniu a escala de temperatura Celsius, graus C, para que iniciasse do zero, surgindo, assim, uma escala que mede temperatura absoluta, graus K, a escala Kelvin. A escala Kelvin foi calibrada em termos da energia e, como energia é uma grandeza positiva, não existem temperaturas negativas nessa escala. Então, o zero é a temperatura mais baixa possível, chamado de zero absoluto ou zero Kelvin. Essa temperatura corresponde a 27315 C. Temperatura absoluta. Temperatura é reconhecida cognitivamente como o nível de calor que existe no ambiente, resultante, por exemplo, da ação dos raios solares, ou do nível de calor existente num corpo. Temperatura absoluta, a que não depende de medida nem da substância ou propriedade utilizada para medi-la e que, usualmente é medida na escala Kelvin. Para converter valores de temperatura de graus Celsius para Kelvin, é necessário somar 273 ao valor em graus Celsius. Aula 1 Introdução à Climatologia. 13. Uma das mais brilhantes teorias científicas dessa época foi nos apresentada pelo iniciante astrônomo Nicolau Copérnico, 1473. 1543, o heliocentrismo. Assim foi possível se demonstrar a influência da rotação da Terra na camada de ar adjacente à sua superfície e atmosfera. Como consequência, apresentaram-se teorias sobre a atmosfera terrestre e concluiu-se que áreas diferenciadas do planeta Terra são expostas ao calor emitido pelo Sol de tal forma que não recebem a mesma proporção de radiação solar durante o ano.